Viajando o Tempo. Hoje eu vou trazer um tema muito especial que eu particularmente amo falar, que é sobre o tarô, que é a principal ferramenta do meu trabalho hoje. Eu trabalho com tarô, oráculos, também sou canalizadora. Por conta da minha profissão, eu sou designer gráfico, então eu descobri durante essa trajetória, mas eu vou contar mais pra frente em um vídeo específico sobre um pouquinho da minha trajetória, mas o vídeo de hoje é para a gente abordar os arcanos maiores e também sobre realidade manifestada. Vamos falar sobre como é que se processa as experiências aqui na vida, como você cria sua realidade, e eu vou trazer isso de uma forma muito prática para você fazer aí as suas associações e entender esse complexo, como é que funciona, desde o pensamento, quando eu tenho uma ideia e quando aquilo vem para cá e se manifesta, e como isso funciona nas áreas da nossa vida, tá? Então hoje o tema é a manifestação de realidades através dos arcanos do tarô e dos naipes, dos elementos da natureza. Vem comigo e vamos expandir a consciência. Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para você, se você gostou do canal, se você acha que está sendo bacana para você, que está te auxiliando em algum nível aí da tua vida, ativa o sininho para você receber todas as atualizações desse canal e também me segue, tá bom? E fica aqui prestando atenção e acompanhando. Eu sempre vou estar postando vídeos, shorts, de algum pensamento, de alguma experiência, para que a gente possa ir expandindo juntos, tá? Então vamos lá agora para o tema especial. Hoje vamos falar sobre os arcanos, sobre os naipes do tarô, como eles são associados à nossa consciência. Os arcanos maiores, eles representam bastante a nossa trajetória consciencial, então desde o início até o final. Então, como é que inconscientemente a gente vive esses arcanos aqui na matéria, tá? E aí, para ajudar essa abordagem desse tema de hoje sobre manifestação de realidades e o tarô, e como é que acontece essa associação, eu fiz uma colinha aqui, um desenho para explicar para vocês, especialmente como é que a gente consegue associar desde o mecanismo energético, quando você tem a ideia, quando você tem a emoção e quando você traz para a matéria. Lembrando, gente, quando a gente está falando sobre manifestação da realidade, a maioria das pessoas fica apenas presa em dois naipes, né? Em dois movimentos, que é a mente e a ação, né? O concreto, a terceira dimensão. Então a gente pensa, a gente tem uma ideia e a gente vai direto para a manifestação, a gente vai agir, vai ter uma ação. Então a maioria das pessoas só conseguem através dessas duas formas, tá? Às vezes pode dar certo, outras vezes pode ser de um mecanismo aí de muito custo para a pessoa, mental, né? Porque todo o processo dela de criação, de criatividade está presa na mente. E muitas vezes essa mente, ela tá muito condicionada e limitada, então ela só consegue criar até um limite ali, dentro das crenças dela. Então ela não consegue expandir para consciências maiores. Então a grande maioria das pessoas fica só nesses dois elementos, tá? Que é o naipe de espadas, né? O elemento da mente, e o naipe de ouros, que é a matéria, né? A nossa vida, as nossas experiências. Então eu vou trazer para vocês, primeiramente eu vou explicar a pirâmide desde o topo até o final, como é que funciona as tuas experiências, e eu vou explicar isso usando então, gente, um desenho aqui bem simples e prático para mostrar para você como é que você está hoje processando, tá? Então visualiza aqui comigo essa pirâmide e você vai poder ter um direcionamento de como é que você hoje está criando sua realidade, tá? Lembrando que a minha temática aqui é a parte da quântica, né? A parte energética, então todos os movimentos que eu vou trazer aqui é sempre partindo desse universo, tá?
Não é uma verdade absoluta, mas é aquilo que faz sentido para mim e é o que eu experimento hoje na minha vida, tá? Então aqui tem uma pirâmide, tá? Então ela tá separada em alguns segmentos aqui. Tem o topo da pirâmide, tá? E eu pintei ela de vermelho. Tem aqui a pirâmide azul, né? Uma partezinha mais embaixo. Tem a parte preta e tem a parte marrom. Então elas juntas formam uma grande pirâmide, tá? Do topo da pirâmide que eu pintei de vermelho, aqui a gente tá falando sobre esse universo, o campo, né? O campo quântico, que eu vou representar esse topo da pirâmide como um naipe de paus, que é o fogo, né? O naipe de paus, dentro do tarô, ele representa esse elemento fogo. E a gente tá falando aqui sobre criação, sobre propósito, sobre entusiasmo, aquela paixão daquela alma. O tema que aquela alma veio experienciar, então tá no topo da pirâmide, é o naipe de paus, tá? Então é o fogo criativo, é a centelha. Então por trás de todo o entusiasmo e paixão daquela consciência existe uma centelha que está ali direcionando ela. Então é o fogo criativo. Depois, mais abaixo, a gente vem para o naipe de copas, que é o elemento água, o elemento das emoções. Então perceba que a emoção, ela está logo abaixo do naipe de paus, do fogo, né? Que vem a centelha, que vem o entusiasmo, que vem o propósito de alma daquela consciência. E logo abaixo vem o quê? A emoção. Por que logo abaixo vem a emoção? Porque, gente, são as nossas emoções que co-criam a realidade. Olha só, né? Que interessante. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que a maioria das pessoas estão só criando a realidade delas em duas áreas específicas dessa pirâmide, que é exatamente aqui, ó. Na mente e na matéria. Então, elas têm uma ideia na mente delas, elas processam aquela ideia e elas vão ter a ação para realizar aquilo. Só que, gente, elas esquecem que antes da mente existe a emoção. É aquela frase que a gente diz, o ser para ter. Não é o contrário, e nunca foi. Ter para ser. Então, aqui as emoções, elas estão logo abaixo do propósito, da criatividade, do entusiasmo daquela consciência, da centelha. Quando ela desce aqui, ela vai passar pelo filtro da emoção. Então, você precisa sentir, de fato, aquilo que você está vibrando, tá? E aí, depois dos sentimentos, a gente vai para o pensamento. E não é o contrário, como a gente faz. A gente inverteu esses pontos da pirâmide. A gente quer primeiro pensar para depois sentir. E não, primeiro a emoção e depois vem a mente, né, os pensamentos, tá? E aí a gente tem aquele sentimento e aí a gente sente aquela experiência, tá? A gente recebe uma inspiração, uma intuição, às vezes vem aquele insight, aquela ideia interessante e incrível, e aí a gente vai sentir aquele insight que a gente recebeu. E a gente vai sentir aquele entusiasmo, aquela empolgação que nasce da gente. Então a gente fica visualizando ali, né, sentindo aquela ideia. Imagina, você tem uma ideia, você fica ali só na criatividade, imaginando aquilo. E aí você tem aquele impacto da emoção. Ela já está criando automaticamente a emoção, o cenário, tá? Não é que vai ser criado aquela ideia quando você vê manifestada a matéria, não. No campo quântico, tudo é criado no mesmo momento. Então, a sua emoção é o alimento, o combustível para que aquilo ganhe força, tá? E aí a gente vem para essa parte da pirâmide, aqui em preto, que é o naipe de espadas, que a mente é o pensamento. E aí você vai olhar, né, e vai pensar quais são os movimentos que eu preciso fazer. Quem eu preciso chamar para me ajudar? Ou então, qual é o curso que eu preciso fazer, né?
E aí você vai, com o pensamento, ver quais são as ações coerentes com o que você consegue no momento, tá? E aí, se a gente tiver muito alinhado a esse naipe de copas, que é o elemento água, as nossas emoções, elas têm um poder tão grande, as nossas emoções, que elas vão trazer naturalmente pelo fluxo as sincronicidades. Sabe quando você pensa em alguém e você diz, caramba, e agora? E do nada você pensou em alguém, essa pessoa liga para você ou manda uma mensagem? Então, gente, isso se chama alinhamento. Você está alinhada com o fluxo. Por quê? As suas emoções, que estão logo aqui embaixo, ó, do naipe de paus, né, da centelha. E aí vem para cá, para o pensamento, naipe de espadas, as ações necessárias para você manifestar isso aqui. Aí vai aparecer as pessoas importantes que vão contribuir com você, que estão alinhadas com esse propósito que você acessou, esse insight que você recebeu. E aí depois a gente vai para a base da pirâmide, que é o naipe de ouros. Aqui, ó. Ouro, gente, é a matéria bruta, é a terceira dimensão. É já a coisa manifestada, ela acaba se realizando aqui. Esse é o último estágio, tá? Então esse é um resumo prático de como os elementos da natureza, né, presentes nos arcanos do tarô, funciona na tua manifestação. A chave desse vídeo é ser para ter. Então a emoção, ela se sobrepõe ao pensamento. Por que não pode ser o contrário? Porque, gente, se você for só apenas pelo teu pensamento e negligenciar a parte emocional, e você ir direto na mente, ela pode te contar umas histórias aí meio autossabotadoras. Porque na mente da gente é onde está aí as crenças, as limitações, as autossabotagens. E detalhe, esse exemplo que eu dei aqui da pirâmide, né, da manifestação através do tarô, ela não é só para manifestações de experiências positivas, ela também acontece para as manifestações mais negativas na nossa vida, tá? Em outro vídeo eu vou explicar, dando exemplo prático para vocês de como é que a gente pode usar essa pirâmide e associando ao tarô, né, de como é essa jornada da consciência até a manifestação, desde lá do campo quântico até ela se manifestar e ficar visível aqui na matéria, tá? Então, essa foi a primeira parte desse vídeo, com esse tema que eu trouxe sobre a pirâmide do tarô e a pirâmide da manifestação de realidades aqui, através desses naipes. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, segue a página, né, o canal. E fica ligado que eu vou trazer uma série mais profunda sobre esse tema e o quanto que ele pode ser de contribuição para você. Então já segue aqui o canal e se você quiser me acompanhar também pelo Instagram, na descrição desse vídeo tem lá o meu canal também lá no Instagram, né, em que eu abordo vários temas, depoimentos de consulentes sobre essa jornada do tarô e do oráculo e da reprogramação. Então, segue lá e até a próxima!